navios abandonados. Investigá-los é explorá-los sem limite. Conhecer as histórias, falar com quem lá passou e perceber que estes locais guardam muitos segredos escondidos. Cada porta aberta é um mundo novo por descobrir. Coimbra, a cidade dos estudantes, da universidade e do Mondego, considerada a terceira maior do país, afirmou-se no século passado como capital da região centro, com um boom industrial. A partir de 1940, as fábricas nasceram quase como cogumelos, construídas nos arredores da cidade, ao lado da linha do comboio e da Estrada Nacional número 1, a meio caminho entre Lisboa e o Porto. Aqui era fácil receber matérias-primas e fazer sair mercadorias para todo o país. E eram empresas emblemáticas que estão agora em ruínas, como esta, a fábrica de cerveja de Coimbra, que durante anos produziu a famosa cerveja Topázio. Mas a fábrica de cerveja de Coimbra começou por ser pequena, construída em 1922, mesmo no meio da cidade, em plena baixa. Curiosamente, as primeiras instalações são hoje um pequeno centro comercial com o mesmo nome da cerveja mais popular da fábrica. Mas, nitidamente, também este mini-shopping já teve melhores dias. O resto da história da fábrica de cerveja de Coimbra confunde-se com a própria história da cerveja em Portugal. A meia dúzia de empresas que no país produziam a bebida juntaram-se a partir dos anos 30. O mundo ainda vivia os efeitos da Grande Depressão. As vendas tinham diminuído e, para combaterem a crise, a fábrica de cervejas de Coimbra, em conjunto com a Portugália, a Estrela e a Janssen, formam a Sociedade Central de Cervejas. O negócio floresceu de tal forma que, já em cima dos anos 50, a Sociedade de Cervejas decidiu construir esta fábrica em Coimbra. Era nova na altura e era o orgulho de quem aqui trabalhava. Sr. Carlos, isto nem as letras ficaram aqui na fachada da fábrica. É verdade. Essa é a fábrica, portanto, a fábrica de cerveja de Coimbra. Esta era a entrada principal da empresa, aqui, da fábrica. O Carlos está nesta fotografia. Estou. O que é que fazia exatamente na fábrica? Eu comecei como paquete, com 13 anos. Passei para a contabilidade, passei para o serviço pessoal, passei quando nós tínhamos a distribuição direta aqui em Coimbra e nós é que controlávamos a entrada do vasilhame e a saída do vasilhame com produto. Só quando em 1973 eu fui convidado para ir para as Relações Públicas. Basicamente fazia as visitas guiadas também pela fábrica. Por onde é que essas visitas começavam? Essas visitas começavam por este torreão aqui de frente, à entrada principal. Vamos recordar um bocadinho do passado e vamos a esse sítio. Vamos subir ali aquelas escadas. Subiam aqui estas escadas. Exato, e praticamente tínhamos que passar aqui no enchimento de garrafas. Na altura, certamente que era mais seguro subir estas escadas. Porque tinha um gradeamento e eram vidros em toda a volta, vidros grandes. Foi tudo roubado? Tudo roubado, e partida, etc. Aqui encheu-se as garrafas Tudo. E aqui deste lado? Há aqui grandes buracos no chão. Fabricava-se a cerveja, que eram as caldeiras de cerveja. Era onde fazia. Estavam colocadas as caldeiras? É, onde se juntava, fazia-se uma empastagem. Essas caldeiras, que era um cobre, era uma maravilha. Era uma sala lindíssima, como eu costumo dizer, aqui era a montra da fábrica de cerveja de Coimbra. Qual era o cenário do dia-a-dia aqui na fábrica? Muita gente a trabalhar? Muita gente. Às 8 da manhã começava a entrar pessoal. Às 8 da manhã já tinham que estar no... E atenção, esta, da sala de fabrico e o enchimento de garrafas, trabalhava 24 ou 24. E este sítio onde estamos era um sítio assim com muito barulho? Não, era com muito calor. Muito calor? Muito calor. Porque isto tinha temperaturas de 100 graus. Aqui era o local onde basicamente não trabalhava, os escritórios? Exatamente. Há quanto tempo não vinha aqui? Desde que me fui embora, desde 92. Aqui é que eu tinha o meu gabinete, tinha aqui os arquivos todos de fotografias, de recortes de jornais. Está ali uma coisa que parece um bar. Era o bar onde eu recebia as visitas, onde dava a cervejinha no fim. Era? Aqui era a recepção das visitas na sala de reuniões, íamos então à fábrica, conforme já lhe disse, e depois a visita acabava aqui. A visita acabava aqui. Tínhamos aqui uns bancos muito giros, isto tinha estas tábuas em toda a volta.
entrou aqui como paquete, ainda nas antigas instalações da fábrica de cerveja. Quanto é que foi ganhar quanto? Eu vim de 300 escudos que ganhava numa livraria para aqui ganhar 600. De facto, eram ordenados que poucas empresas no país pagavam. A cerveja Topázio foi também das primeiras a aparecer nas festas académicas. Já nos anos 80, de forma abrupta, a cerveja substituiu o espumante da bairrada com que os estudantes celebravam os finais dos anos letivos, e a Topázio andava de mão em mão, de boca em boca, fosse na latada, fosse nas tabernas da zona alta da cidade. Sr. Carlos, boa tarde. Boa tarde, como está? Passou bem? Tudo ótimo. Há quanto tempo é que não entra aqui um cliente a pedir-lhe uma Topázio ou uma Chino, uma Onyx? A Onyx ou a Topázio já lá vão uns 10, 11 anos que não temos. Já mais. E vendia aqui muita cerveja dessa? Oi, muita mesmo. Muita Topázio e então e a Onyx. Cerveja preta, não é? Era uma maravilha. Os estudantes, a parte estudantil, pedia sempre a Topázio. O consumo que eles faziam, que era um grupo de 8 estudantes, e estavam aí, naquelas mesas ali ao lado, e então apontavam as despesas diárias que faziam. Sessão aberta com a presença do amigo João Figueira. Grandes conversas sobre arte e as nossas investigações. Cerveja Topázio. 1995. Já 95 ainda se vendia a Topázio. E isto de facto é bem representativo de como a Topázio fazia. Olha, outro. Da Onyx também. Está aqui outro. E depois, o engraçado é que eles escreviam o que gastavam e tudo isso. Ora, cá está. Fala-se de desporto, não futebol, antes de voleibol. Retratavam aqui um pouco também as conversas que tinham. E depois, 8 cervejas, uma abafada e 3 pimbas. O que era um pimba? O pimba era este copo cheio de tinto. Cheio de tinto. Cerveja aí não entrava. Não, era o pimba, ainda ali está. E a despesa maior era a cerveja. Topázio. E havia um gosto especial para alguém que tinha uma casa como a sua, de vender cerveja que era fabricada aqui em Coimbra? Era, porque chamavam eles a fruta da casa. Era a fruta da casa. Fruta da casa. Era a cerveja feita na cidade. E era a melhor cerveja, porque a água de Coimbra é uma das melhores águas do nosso país. Era uma cerveja que se tornava leve e satisfazia ao beber. Vou-se não sei chegar aí aos cafés e tudo isso. A cerveja que vê, Sagres ou Superboc. Superboc ou Sagres. O cliente em si acabou por ser prejudicado, porque deixou de ter várias variedades ou várias possibilidades de opção, de escolha. Eu não bebo cerveja. Então prefere beber o quê? Vinho? Tinto. A minha bebida preferida é tinto. Desapareceram as marcas regionais como a Topázio e a Onyx feitas em Coimbra, desapareceu a Clock de Santarém ou a Marina do Algarve. O mercado nacional passou a ser dominado por apenas 2 fabricantes e 2 marcas. Nuno, porquê é que marcas como esta, como a Topázio, como a Onyx, têm que acabar? A marca Topázio e a marca Onyx eram marcas emblemáticas da cidade de Coimbra. Eram marcas que, em termos de volume global, não ultrapassava meio ponto de cota no mercado nacional e apareceram num contexto muito próprio, onde não havia propriamente marcas totalmente globais. Depois, com a evolução do setor, com a evolução das comunicações, com a evolução, com as nacionalizações, é onde houve uma repartição do setor cervejeiro em 2 empresas. E levou-nos a encarar o encerramento desta fábrica, que foi feito em 2002, na altura, entendemos, portanto, a falar de uma questão histórica, entendemos que a marca Topázio e a marca Onyx, que eram emblemáticas da cidade de Coimbra, não tinham cabimento numa lógica de marketing global. Mas caso a Topázio ou a Onyx reaparecessem no mercado, elas reapareceriam com o sabor que tiveram em tempos? A percepção do consumidor é que muitas vezes as cervejas de Coimbra eram feitas com água de Coimbra, daí havia a diferença. Mas não deixa de ser interessante que a fábrica
encerrou em 2002, desde 91, que a água que entrava na composição da produção destas marcas não era uma água de Coimbra, era uma água de Vilonga. Portanto, é possível que o dia tenhamos novamente... Quem sabe? É uma hipótese. Lógica, recuperar esta marca. É uma hipótese. Marca. Não está posto de parte, mas também não está considerado. Era uma marca essencialmente emblemática, até porque, reparar aqui nos rótulos, está a Torre de Coimbra, a torre da faculdade. Portanto, era totalmente Coimbra, muito ligada à questão estudantil. Nos últimos anos de atividade, antes de ser encerrada, a fábrica de cerveja de Coimbra já tinha poucos trabalhadores. E nem sequer produzia a Topázio que a tornou conhecida. Nessa altura, já só era feito o trabalho de engarrafamento da cerveja. Ainda assim, a fábrica mantinha toda a dignidade, longe da imagem que apresenta agora. O Carlos trabalhou aqui até o último dia, era chefe de manutenção. Chefe de manutenção, sim. Quando é que percebeu que a fábrica ia fechar? Bom, na verdade, desde que eu entrei em 1990 já toda a gente dizia que a fábrica ia fechar. No entanto, foi algo que se foi adiando e em 2001 acabou por fechar. Como é que foram os últimos anos aqui? As pessoas davam cada vez mais o máximo porque as pessoas sabiam que a continuidade da fábrica dependia do seu próprio desempenho individual, e havia uma imensa vontade de continuar, que a fábrica continuasse não só a elaborar desta forma, tanto como enchimento, como também um dia era o sonho das pessoas que viesse novamente a produzir a Topázio e a Onyx aqui em Coimbra. E as pessoas davam o seu máximo. E agora, ver a fábrica assim? Entristece-me imenso, bastante, pela simples razão de que as pessoas sempre deram tudo para que a fábrica ainda hoje estivesse a funcionar. O último dia foi o princípio do resto do fim para a fábrica. Vandalismo, roubos de metal, esconderijo de viaturas roubadas, como chegou a noticiar o Diário de Coimbra, um incêndio que ajudou a destruir ainda mais estas paredes e até uma demolição que ficou a meio. João, disse que este cenário parecia o Líbano depois dos bombardeamentos. Mas em que situação concreta é que disse isso? Estavam a ocorrer algumas intervenções, portanto, nesta antiga unidade industrial, mas quando se percebe que a intervenção extravasa o que seria, digamos, o elementar para fazer isso, e se percebe que, no fundo, estão a decorrer demolições, porque caixilhos estavam a ser retirados, as portas, portões, paredes demolidas, etc. Aí, portanto, eu optei por mandar intervir, uma vez que tratava-se, no fundo, de obras de demolição, e, portanto, a autarquia tinha que intervir porque quer a demolição, quer o licenciamento, carecem de ter aprovação. Essas imagens que nós temos aqui mostram, de facto, que 2004 até hoje a degradação deste sítio é imensa. Quem não conheça o país em que de repente pegue nesta imagem vai pensar que aqui houve uma guerra, de facto, não é? É inequívoco. Encontrará aqui, digamos, um verdadeiro campo de quase de batalha. E ver agora este sítio assim, ou esta zona assim, o que é que lhe causa pessoalmente? O que nós temos aqui em causa muitas vezes é um problema cultural, do meu ponto de vista. Portanto, honestamente, acho que é isto. Durante muitos anos em Portugal, a aquisição de casa nova era subsidiada com juros bonificados em Portugal. Se alguém quisesse comprar uma moradia para recuperar e reconverter, não era subsidiado. Agora já é, mas não era. Portanto, o que significa que, culturalmente, é melhor construir de novo. Partia-se do pressuposto que era melhor deitar abaixo, construir de novo e recuperar. Apesar de tudo, apesar do que está à vista de todos, desta destruição que mais parece um cenário de guerra, a história da fábrica de cerveja de Coimbra vai ter um final feliz. No futuro, a fábrica de cerveja de Coimbra vai ser assim. Um grande e moderno armazém de distribuição de medicamentos que daqui vão sair para farmácias de todo o país. Miguel, porquê é que a sua empresa escolheu este sítio e não outro? Por exemplo, construir de novo? Foi uma feliz coincidência. Conseguirmos encontrar um local onde conseguíssemos implementar aquilo que tínhamos para as nossas necessidades da empresa, no fundo de podermos crescer, transferir as nossas instalações para um lugar que nos potenciasse
os próximos 20 anos, e uma das coisas que nos preocupou era manter as pessoas junto ao seu posto de trabalho, e tentámos identificar nesta zona, onde estamos atualmente nas instalações, estamos perto, a cerca de 500 metros das nossas atuais instalações. Portanto, acho que há aqui uma preocupação grande da nossa parte em perpetuar a história, até ao ponto de, inclusivamente, ter desafiado a Central Ser em criar aqui num espaço que era a antiga sala de produção, uma sala aqui à direita, que terão a oportunidade de ver, que era a sala dos azulejos. Quem passava aqui na rua tinha a possibilidade de ver duas, no fundo, cubas de cobre enorme, que era onde a cerveja estava a ser produzida, e nós, inclusivamente, desafiámos, e foi bem acolhido pela Central Ser, no fundo, alocar esta sala futuramente, mesmo dentro das instalações da Plural, a perpetuar a história da cerveja e a história do edifício. Esperam que o vosso investimento, de alguma forma, também ressuscite aqui? Espero não, eu tenho a certeza e tenho a convicção de que isto vai ser o início da requalificação de toda esta zona, porque muitas vezes nós sabemos perfeitamente que o que custa é o arrancar. Quem passa aqui, de facto, é uma situação desoladora, nada convidativa. Enquanto vai ficar esta obra da Plural? Aqui entre instalações e equipamentos, portanto, para adaptar as últimas tecnologias na área de automação de aviamento de medicamentos, prevemos investir aqui cerca de 10 a 11 milhões de euros. Será que um dia, depois deste edifício recuperado, toda esta zona de fábricas fantasma voltará a ter vida? Ou serão as cervejas de Coimbra uma ilha, um único edifício requalificado no meio de um cenário de abandono total? A Bruna é arquiteta e, enquanto estudante, realizou uma tese de mestrado sobre toda esta zona industrial que, Bruna, em pouco mais de 50 anos, foi do céu ao inferno, não é? O que eu pretendi com a tese de mestrado foi, de facto, contribuir para que os valores arquitetónicos e culturais que foram instalados na zona industrial da Pedrulha não se perdessem. Esta é uma das fábricas, fábrica de cervejas de Coimbra, mas é só uma que está abandonada. É verdade. Por exemplo, ali ao fundo, a fábrica da Triunfo. O que é que descobriu sobre estes locais ao longo da sua investigação? Todas estas fábricas inicialmente estavam instaladas na Baixa de Coimbra. No início do século XX foram feitos vários planos de urbanização para a cidade, e nos anos 50, com o engenheiro civil e urbanista Antão de Almeida Garrett, e foi criado um polo junto ao caminho de ferro e junto à Estrada Nacional que permitisse as fábricas funcionarem melhor do que na Baixa de Coimbra. Isto foi uma grande zona industrial, essencialmente nos anos 60 e 70. Nos anos 80 penso que foi o pico da zona industrial da Pedrulha, e toda a gente que morava aqui ao lado, nesta zona, trabalhava aqui, era uma zona de operários. O que a vista alcança nesta zona de Coimbra, que já foi tão importante para a indústria do país, são agora escombros de fábricas. Pior é pensar que num curto período de tempo, cerca de 50 anos, estas empresas caíram no abismo da crise e são agora locais abandonados.